Senhor, ninguém pode lhe parar. Você é mais, muito mais que vencedor. Querido, creia nisso. O Senhor é contigo. Quando a tempestade vier, Deus vai estar lá para poder fazer ela se acalmar e solucionar os teus problemas. Amém? Obrigado, Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco nós teremos mais dos nossos irmãos aqui adorando a Deus. E quero, irmãos, continue ligando para 2697 9110. Deixe o seu nome aqui para a oração, que nós vamos estar orando por você. Esses nomes nós vamos levar para o monte, para queimar no monte, tá? Os pedidos de oração que são feitos aqui, que são feitos na igreja. Daqui a pouco nós vamos estar passando também a programação da nossa igreja, tá? E eu quero já anunciar que a pregadora dessa noite, a irmã Juliana, que a participação dela tem sido assim tem repercutido muito. As pessoas têm falado, têm elogiado muito a participação dela na rádio, e coube a ela trazer a palavra nessa noite, né, irmão Fábio? Estamos na expectativa, né? Ela ficou mais empolgada ainda com a presença do nosso pastor aqui, falou... E é verdade, inclusive ela está aqui no estúdio tranquilíssima, está numa serenidade total, pronta já para poder pregar, irmãos. Vocês vão se surpreender com a tranquilidade dela de falar a palavra do Senhor, não é verdade, Diácono Alex? Não, mas é verdade. Eu quero dar, agora falando sério, dar aqui um testemunho aqui da irmã Juliana, que tem tudo que ela tem feito por ela ser uma jovem que tem a vida no altar, né, que tem vida com Deus. Ela é líder do grupo jovem da igreja. Ela é, como eu participo também, como eu sou o terceiro, e eu posso dizer, eu tenho 36 anos e a minha líder tem 16. E eu louvo a Deus pela vida dela, e ai de mim se não obedecer a minha líder, né? Mas é uma bênção em tudo que ela faz para o Senhor. Tem sido, o pastor está aqui de prova para não me deixar mentir, tem sido tudo que ela tem colocado a mão na obra, Deus tem abençoado de forma rica. Eu tenho certeza que a palavra que vai ser pregada nessa noite não vai ser diferente, vai impactar a vida de todos nós. Vamos ouvir mais um louvor. Daqui a pouco nós estamos de volta. Sonhos tão irreais, um coração tão ferido, caminha meio perdido, sem rumo na estrada. A vida lhe ensinou coisas tão duras. Viver sozinho é bem melhor. Não confiar em amigos, trancado ele vive. Mas um dia ele encontrou alguém diferente. Mudou sua mente, mudou pra sempre seu coração.
Deus que faz o homem renascer. Só um Deus que transforma. Só um Deus que liberta. Jesus, Rei dos Reis. Só um Deus que liberta. Só um Deus que transforma. Jesus, Rei dos Reis. A paz do Senhor, povo de Deus. Que alegria poder estar aqui mais uma quarta-feira com vocês, né? Agora há pouco ouvimos louvores, já ouvimos nosso querido pastor falando. Hoje estamos com o estúdio cheio, graças a Deus. Está sendo uma bênção aqui, né? Com a nossa já equipe e o pastor Márcio, né? Que nós já estamos botando aqui para trabalhar. Está conosco nessa equipe aqui. E esses músicos maravilhosos, gente. Eu tô aqui, a gente começa a conversar sobre música, que começa a falar, eu percebo que eu não sei de nada, gente. É uma coisa muito linda. Antes que eu esqueça, eu tenho que mandar um grande beijo, um grande abraço pra Leandra, que está nos ouvindo na rádio, que amanhã é aniversário dela. E eu não posso esquecer de mandar parabéns pra ela, porque senão ela vai brigar comigo. Leandra, um beijo, um abraço. Amanhã você vai estar passando o aniversário conosco ali na igreja, e com certeza nós vamos estar orando pela sua vida. E será uma grande alegria pra nós. E que Deus continue abençoando a sua vida. A Leandra, para você, querido ouvinte que está nos ouvindo, é uma jovem que voltou para o Senhor no nosso último culto jovem, onde nós tivemos ali em junho. E foi uma benção. Ela voltou para Jesus ali na nossa igreja, quis se reconciliar com o Senhor e está indo para a igreja. Nós estamos ali apoiando a Leandra. E Leandra, nós já temos um grande carinho por você, um grande beijo, um grande abraço. Um abraço também, um beijo para minha família, para todos que estão nos ouvindo, minha avó, a Bruna. Minha mãe que está me ouvindo também. Beijo, mãe. Beijo, minhas irmãs, irmãos. Tem que mandar beijo para todo mundo, senão já viu. Aí tem os meus jovens também. Não posso esquecer dos meus jovens que estão nos ouvindo. Meus jovens, um grande beijo para os meus jovens, são uma bênção na minha vida. E daqui a pouquinho hoje eu estou com a grande responsabilidade de um tamanho enorme de estar podendo trazer na palavra do Senhor. Mas enquanto isso, você vai orando aí para que Deus venha me capacitar e que venhamos ouvir mais e mais do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Vou estar passando aqui para você rapidamente a programação da nossa igreja. Hoje já foi falado aqui pelo nosso pastor Márcio que amanhã nós temos a campanha A Poderosa Mão do Senhor, que está situada ali em Lucas 13:13, onde a palavra do Senhor diz que Jesus colocou a mão sobre aquela mulher que tinha uma enfermidade há 18 anos e ali ela foi curada. E nosso Deus, ele não mudou. Essa campanha de curas e milagres tem sido uma bênção. Passou por ali pregadores, homens e mulheres de Deus abençoados, que têm falado de formas diferentes sobre essa passagem, mais de forma abençoada. E Deus tem tocado cada vez mais. E amanhã vai estar conosco o pastor Paulo, da Igreja Batista Missionária. E vai ser uma bênção também, homem de Deus. Você é nosso convidado. Toda segunda-feira nós temos oração, das 19h30 às 20h30, 1 hora de oração, 1 hora buscando ali o Senhor nessa campanha, porque se nós queremos vitória, nós temos que buscar. Terça-feira, uma doutrina abençoada que o nosso pastor tem dado. Nós estamos estudando sobre a volta do Senhor Jesus, um assunto que graças a Deus tem repercutido. Nós estamos ali tendo aquele debate bem gostoso, ouvindo mais e aprendendo sobre a palavra do Senhor. Toda quarta-feira você está aqui ligadinho conosco nesse mesmo horário. Quinta-feira nós temos cultos de libertação das 19 às 21 horas. Todo sábado pela manhã, consagração das 9 às 11. Sábado à noite nós temos nosso culto jovem, graças a Deus, mais um culto jovem. Esse culto jovem tem sido uma bênção, graças a Deus. E você é nosso mais do que convidado para estar conosco ali naquele lugar. Vai estar o pastor Anderson pregando, vai estar Ministério de Louvores ali conosco, Ministério de Dança, pessoas abençoadas estarão conosco. Você é nosso convidado. Ah, mas eu não sou jovem, não tem problema. Você tem menos de 150 anos, então você é jovem ainda. Como diz o Alex, né? Então você é nosso convidado para estar conosco ali naquele culto jovem abençoado. Amém? Domingo pela manhã das 9 às 11, Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite, 19 às 21 horas, culto de adoração ao nome do Senhor. Gostaria também de estar mandando um beijo, um abraço para o jovem Diogo, que está nos ouvindo. Agora há pouco, mais ou menos, quando foi umas 19 horas, 19h20, por aí estávamos os jovens ali
da Assembleia de Deus Ministério Terra de Refúgio fazendo evangelismo na praça ali de Edson Passos. E o Diogo, ele passou e estávamos ali conversando. Ele me falou que era um jovem afastado da presença do Senhor, que estava sem força, e a sua mãe também era afastada e voltou. E ficamos ali conversando. Depois o jovem Anselmo também chegou e ficamos conversando com ele. E ali oramos por ele. E ele ouviu a palavra e falou que estaria ouvindo a rádio. Então, Diogo, se você estiver nos ouvindo, assim eu creio, quero mandar um grande abraço para você. Estaremos orando por você, como nós falamos. Nós estamos aí. Você agora está incluído nas nossas orações e Deus é contigo. E guarde esse convite que nós fizemos no seu coração, em nome de Jesus. Para não ficar sem minhas palavras, antes de entregar o microfone para o Alex, gostaria de deixar para você, para uma breve meditação, no Salmo 37, no verso 3, que diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. O versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele te satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Amém. Louvado seja. Isso é só uma palhinha. Só uma palhinha do que vai vir na palavra, né? Daqui a pouco eu quero ouvir um pouco a jovem Shirley. Amém? A jovem Shirley vai estar com a oportunidade. Vai estar com a oportunidade já já. Eu só vou ler aqui a reflexão dessa noite. A jovem Shirley vai estar com a oportunidade e o grupo vai poder louvar mais uma vez. Amém? Queria que você prestasse atenção nesse texto, que é de autoria do pastor Josué Gonçalves, e que retrata um pouco do que representa a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos tendo um estudo, os cultos de terça-feira, que é os cultos de doutrina, que é estudo da palavra de Deus, acerca. Se você quer aprender, porque também existem muitos ensinamentos paralelos, muitos pseudo-conhecimentos ou falsos conhecimentos acerca do arrebatamento da igreja. Se você quer aprender de fato como realmente vai ser o arrebatamento da igreja, né? Todo o destrinchar, né, de Apocalipse, dentro do contexto, de tudo aquilo que foi falado por Jesus, de tudo aquilo que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, às terças-feiras é o culto ideal para você aprender de fato, de forma definitiva, a respeito do arrebatamento. E nós vamos ler hoje um texto intitulado O Lenço Dobrado. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Marcos 13, versículo 26 e 27. Por que Jesus dobrou o lenço? Por que Jesus dobrou o lenço que cobria sua cabeça no sepulcro depois de sua ressurreição? João capítulo 20, versículo 7, nos conta que aquele lenço que foi colocado sobre a face de Jesus não foi apenas deixado de lado como os lençóis no túmulo. A Bíblia reserva um versículo inteiro para nos contar que o lenço fora dobrado cuidadosamente e colocado na cabeceira do túmulo de pedra. Bem cedo pela manhã de domingo, Maria Madalena veio à tumba e descobriu que a pedra havia sido removida da entrada. Ela correu e encontrou Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus tanto amara. Disse ela: eles tiraram o corpo do Senhor e eu não sei para onde eles o levaram. Pedro e o outro discípulo correram ao túmulo para ver. O outro discípulo passou à frente de Pedro e lá primeiro chegou. Ele parou e observou os lençóis lá, mas ele não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Ele também notou os lençóis ali deixados, enquanto o lenço que cobria a face de Jesus estava dobrado e colocado em um lado. Isto é importante? Definitivamente. Isto é significante? Sim. Para poder entender a significância do lenço dobrado, você tem que entender um pouco a respeito da tradição hebraica daquela época. O lenço dobrado tem a ver com o amo e o servo, e todo menino judeu conhecia a tradição. Quando o servo colocava a mesa de jantar para o seu amo, ele buscava ter certeza em fazê-lo exatamente da maneira que seu amo queria.
A mesa era colocada perfeitamente e o servo esperaria fora da visão do amo até que o mesmo terminasse a refeição. O servo não se atreveria nunca a tocar na mesa antes que o amo tivesse terminado a refeição. Se o amo tivesse terminado a refeição, ele se levantaria, limparia seus dedos, sua boca, e limparia sua barba, e embolaria seu lenço e o jogaria sobre a mesa. Naquele tempo, o lenço embolado queria dizer: eu terminei. Se o amo se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo não ousaria em tocar a mesa, porque o lenço dobrado queria dizer: eu voltarei. Ele está voltando. O recado nos foi dado claramente. Oro para que você seja abençoado com a paz e a alegria em saber que Ele está voltando, e isso pode ser muito em breve. Esteja pronto, esteja preparado. Ele deixou o lenço dobrado para dizer que Ele está voltando. Amém? E continue ligando, 2697-9110, 2697-9110. E agora vamos ouvir a jovem Shirley e o grupo vai estar se apresentando mais uma vez. Aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Quero agradecer desde já a recepção dos irmãos e mandar um beijão para todos os ouvintes queridos, a minha família, meu maridão que está me ouvindo neste momento, né? O Posto do Cabral, a Joelle, a Vaso, tá? E todos os ouvintes queridos. Que este louvor possa estar tocando em cada coração. Amém. Obrigado pelo sangue ali na cruz, mesmo sem eu merecer, me resgatou. Uma vida no caminho do inferno, o Senhor mudou o rumo para a luz. Minha carne obedecia ao diabo, hoje ela só pertence a Jesus. Por sua misericórdia sem fim, estou aqui. Por sua graça e o seu sangue, estou aqui. Sem eu merecer, me ergues com poder diante do inimigo que tenta me tragar. Por sua misericórdia sem fim, estou aqui. Por sua graça e o seu sangue, estou aqui. Sem eu merecer, me ergues com poder diante do inimigo que tenta me tragar. Obrigado pelo sangue em uma cruz, mesmo sem eu merecer, me resgatou. Uma vida no caminho do inferno, o Senhor mudou o rumo para a luz. Minha carne obedecia ao diabo, hoje ela só pertence a Jesus. Por sua misericórdia sem fim, estou aqui. Por sua graça e o seu sangue, estou aqui. Sem eu merecer, me ergues com poder diante do inimigo que tenta me tragar. Por sua misericórdia sem fim, estou aqui. Por sua graça e o seu sangue, estou aqui. Sem eu merecer, me ergues com poder diante do inimigo que tenta me tragar.
Eu quero que os irmãos possam ser abençoados a cada momento, a cada louvor entoado. Que está falando Maurício Zambiati, que estamos aqui trazendo o projeto desse CD, Ungido do Senhor. Eu, junto com a cantora Sheila Herdade, que também faz parte desse projeto, junto com Magno Souza no violão. Quero agradecer também a todo o povo da Assembleia de Deus Vivendo em Cristo, o pastor Alci Oliveira, ao qual faço parte, missionária Mar Família, a minha esposa Priscila, meu filho Caio. E a gente vai continuar louvando uma música onde diz: quando Jeová falar contigo. Ela é um pouco animada. É para você prestar atenção, querido, que quando Deus fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Que o Senhor possa falar ao teu coração. Yeah. Quando Jeová falar contigo, preste bem atenção para não esquecer. Quando Jeová falar contigo, é melhor obedecer do que sacrificar. Ele te deu um caminho de vida, Ele te deu um caminho de paz. Não escolha o caminho da morte, do pecado, do abismo, não. Ele te deu um caminho de vida, Ele te deu um caminho de paz. Não escolha o caminho da morte, do pecado, do abismo, não. Então escute, querido. A obediência alimenta, te aproxima do Senhor. Ela é a certeza e garantia da vida eterna. A obediência alimenta, te aproxima do Senhor. Ela é a certeza e garantia da coroa da vida. Quando Jeová falar contigo, preste bem atenção para não esquecer. Preste atenção, querido. Quando Jeová falar contigo, é melhor obedecer do que sacrificar. Ele te deu um caminho de vida, Ele te deu um caminho de paz. Não escolha o caminho da morte, do pecado, do abismo, não. Ele te deu um caminho de vida, Ele te deu um caminho de paz. Não escolha o caminho da morte, do pecado, do abismo, não. Então escute, querido. A obediência alimenta, te aproxima do Senhor. Ela é a certeza e garantia da vida eterna. A obediência alimenta, te aproxima do Senhor. Ela é a certeza e garantia da coroa da vida. Com Jeová. Então, querido, escute quando o Senhor falar contigo. Ele está falando tudo para tua vida mudar. Ele vai falar sempre o melhor para ti. E eu agradeço a Deus por poder louvar a Ele a cada dia. E agradeço a Deus por esse projeto Ungido do Senhor. O título do CD, Maurício Zambiati. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje o programa tá acústico, né? É chique, tá chique, Aleluia. É isso mesmo. Mas é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E nós estamos recebendo telefonemas, né? No final
Vamos fazer uma oração no final. Quer dizer, irmã Rose, que nosso pastor, o pastor da igreja, ele pessoalmente vai telefonar para a senhora. Amém? Quando sairmos da rádio aqui, ele vai entrar em contato com a senhora para já marcar essa visita. Porque Deus tem pressa. Como foi dito aqui, Jesus está voltando, ele deixou o lenço dobrado. É sinal de que ele está voltando. Amém? Queria dar uma oportunidade aqui ao nosso irmão Fábio para deixar sua palavra nessa noite. Irmão Fábio. Aleluia. Depois desse louvor abençoado, tem até me inspirado a mais falar, porque desde o início dessa programação, quando eu estava em casa, eu estava nervoso. Estava assim, de um jeito tão... Sabe, porque o meu amigo que está aqui, a gente que já viveu muito tempo juntos, e eu fico muito feliz por ele estar nesse segmento, no caminho santo do Senhor, louvando, adorando ao Senhor, porque há muito tempo atrás, se a gente for contar essa nossa história, eu acho que o Senhor Jesus teve muita misericórdia das nossas vidas, porque a gente, quando está no mundo, a gente não pensa nas consequências que a gente tem. E hoje eu me sinto muito honrado, muito feliz por estar aqui ouvindo o meu amigo cantar. E eu espero que tenha sido bênção para a sua vida, irmãos. Irmãos, sem mais delongas, eu também gostaria de deixar uma palavra muito importante. Uma palavra conhecida, mas que também tem um grande ensinamento para as nossas vidas. Que é a palavra do Zaqueu publicano. Que se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo 19, até o versículo 10. Qual diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subia uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho fraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem vem buscar e salvar o que se havia perdido. O que eu aprendo nesta palavra, irmãos, quando eu estava meditando em casa sobre essa palavra, eu li, reli, e eu vi bastante ensinamento nessa palavra. O primeiro ensinamento é que Zaqueu, ele ouviu que Jesus por ali ia passar. E não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente na sua vida. Você já deve ter ouvido falar de Jesus, já deve ter ouvido canções. Você mesmo que ligou essa rádio, que botou nessa programação, que não foi em vão. Foi para ouvir o nome de Jesus. E é Jesus que está te chamando nesta noite. E naquele momento que Zaqueu ouviu falar do nome do Senhor Jesus, a primeira atitude que ele teve foi de querer ver, foi de querer fazer de tudo para poder enxergar o Senhor Jesus. E naquele momento veio o primeiro problema, que foi a multidão que estava atrapalhando. Qual é a multidão que está te atrapalhando nesta noite? Porque às vezes na nossa vida, no nosso cotidiano, muitos vão dizer: você não pode aceitar o Senhor Jesus. Haverá amigos, haverá muitas pessoas que irão zombar deste nome. E mesmo assim, quando muitos falarem da sua vida, dizendo que você não pode aceitar, você vai tudo e contra todos. Porque o Senhor Jesus está te chamando nesta noite. Nessa noite é noite de salvação para a sua vida. E ele subiu uma enorme figueira para poder ver o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus olhou para cima e pediu para que ele descesse. Ele pediu para ele descer somente da figueira, porque naquele momento que Zaqueu teve aquela fé, ele subiu aos céus. Zaqueu foi salvo. E não foi salvo somente ele, mas a família dele por completo. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida nesta noite. Ele quer salvar não somente a ti, mas quer salvar o seu filho, a sua filha, os seus parentes, os seus primos, a todos
que estão perdidos no mundo das drogas, no mundo do alcoolismo. Não é isso que Jesus quer para a sua vida, não, irmãos. Não é isso que Jesus quer para você. Jesus quer que você tenha a salvação, tenha a vida eterna, que você entre pelas portas celestiais e Ele te chamar: filho, venha gozar da eternidade. E nesta noite, qual sim o que tem te impedido de você buscar o Senhor? Não deixe que nada te impeça, não deixe que nem as barreiras, nem a multidão, nem ninguém te impeça de servir ao Senhor. É nesta noite que eu tenho esse ensinamento da palavra de Deus para dar para você, irmãos. Não desista. Não desista, Ele ainda não esqueceu de você. Clame ao Senhor, suba até um alto monte, até onde der. Chame a atenção do Senhor Jesus, para que Ele possa visitar a sua casa, para que Ele possa adentrar no seu lar e trazer a salvação na sua vida. É nesta noite essa palavra abençoada que eu deixo a vocês, amados irmãos, que meditem nessa palavra. Não fique somente ouvindo, não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. E é nesta noite que eu agradeço a todos vocês, irmãos, amados ouvintes que estão aí com a nossa programação ligados. É com grande carinho que, como eu disse, eu estou muito feliz por estar com meu amigo aqui, Maurício, esse grupo maravilhoso. E eu tenho a agradecer muito a Deus por isso, porque Deus é o Deus da restituição. Se antes nós estávamos no mundo louvando ao diabo, hoje nós estamos aqui envergonhando ao diabo, louvando e engrandecendo o santo nome do Senhor. Amém? É assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Depois de uma palavra dessa abençoada e abençoadora, né? Eu queria deixar aqui mais uma vez o trabalho de divulgação, divulgar um pouco mais o trabalho da nossa igreja. Nós somos do Ministério Assembleia de Deus, Ministério Terra de Refúgio, e nós estamos ali na Barão de Saluce, número 161, aqui em Mesquita, e quero te convidar. Nós temos nosso trabalho, irmãos, ele alternado durante a semana. Nós temos segunda-feira a oração de 7h30 às 8h30 da noite, das 19h30 às 20h30, né? Nós temos terça-feira o culto de doutrina, que é um culto diferenciado dos outros cultos, porque ele é dedicado ao estudo da palavra de Deus, né? E é um culto, irmãos, onde você pode... É um culto bastante interativo, porque no decorrer da ministração do estudo, a igreja pode fazer perguntas, expor opiniões. Então fica um estudo bastante dinâmico, né? E graças a Deus tem sido bastante enriquecedor para a igreja, porque a Bíblia já diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, porque nós temos que crescer buscando o poder de Deus, buscando os dons espirituais, os dons ministeriais, né? Mas também crescer no conhecimento da palavra, né? Porque é através do conhecimento que nós nos fortalecemos cada vez mais. A quinta-feira nós temos o culto de libertação, né? Nesse culto de libertação é um trabalho também que nós estamos na campanha agora, e temos vários pregadores, e esses pregadores têm trazido mensagens que são impactantes, que tem impactado a igreja de forma poderosa, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Sábado agora nós temos o culto, no culto de quinta-feira, os irmãos levam chaves, levam roupas, levam fotografias, né, para fazer oração. É feita uma oração poderosa, né? Os pedidos de oração, os nomes que são colocados, né? E Deus tem respondido a essas orações. Deus tem dado vitória, Deus tem dado libertação, né? Então é um trabalho que Deus tem abençoado de forma poderosa. Sábado nós temos o culto jovem, na direção da irmã Juliana, que vai estar pregando daqui a pouco. E é um culto que vem, que a cada mês ele vem sendo
cada vez mais impactante também. Temos recebido muitas visitas, almas têm se convertido, né? Então, no domingo nós temos a escola bíblica dominical, né? Que também é para o aprendizado, né? As classes são divididas de acordo com a idade. Nós temos as classes das crianças, na direção da irmã Tânia, que está nos ouvindo, né? Da irmã Bruna também, né? A classe das irmãs, a classe dos varões, a classe dos jovens, a classe do discipulado, que a aula é aplicada pelo pastor Márcio. Também é um momento também de aprendizado também da palavra, né? Nós temos a revista da CPAD, onde estudamos, onde aprendemos sobre a palavra de Deus. E domingo à noite é o culto de adoração, culto da família, é aquele culto tradicional que todos já conhecem, né? E também Deus tem falado de forma poderosa à igreja. Então é isso, irmão. Nós estamos ali na Rua Barão de Saluce, número 161. Quero te deixar esse convite para você nos visitar. E agora nós vamos ouvir mais uma vez o grupo, nossos irmãos, Maurício Zambiati, a nossa irmã Shirley Herdade e Magno Souza, e em seguida nós vamos já estar passando a palavra para a irmã Juliana, que vai estar ministrando. Eu já quero deixar aqui, se você gostou, tenho certeza que você gostou, né? Quero deixar o telefone aqui dos irmãos desse grupo que está divulgando o seu projeto de CD Ungido do Senhor. O número do telefone 3087 4825, 3087 4825 e 96706 3726, 96706 3726. Fique à vontade, ligue se você quer convidar os irmãos do grupo para visitar a sua igreja, em nome de Jesus. Amém, glória. Meu coração está saltitando de alegria em estar com esse povo de Deus aqui no estúdio e engrandecer o nome dele. Para quem ainda não ouviu, eu sou Maurício Zambiati, estou mostrando aqui o projeto Ungido do Senhor, que é o CD, o título do CD, Ungido do Senhor, junto com Shirley Herdade e Magno Souza no violão. E agora eu vou estar louvando o Senhor com uma música onde o Senhor, no momento que eu mais precisei para compor essa música, eu compus essa música no momento de dor, de tristeza. E o Senhor dizia para mim não me acovardar, para mim continuar a caminhada, para mim buscá-lo. De todas as composições que mostrei aqui, essa é uma composição que fala muito forte ao meu coração. E eu quero que o Senhor abençoe a vida de vocês. Eu não vou me acovardar na guerra ou na dor. Quem me garante é fiel para cumprir. Deus me ordenou marchar, com Ele eu vou além do horizonte que os meus olhos podem ver. A minha esperança está em Deus. Tudo que eu possuo vem de Deus. Minha fé está no Deus que está por vir. Tenha certeza, querido, não se acovarde diante das adversidades. O Senhor está contigo e te manda prosseguir, te manda marchar. Eu não vou me acovardar na guerra ou na dor. Quem me garante é
fiel para cumprir. Deus me ordenou marchar, com Ele eu vou além do horizonte que os meus olhos podem ver. A minha esperança está em Deus. Tudo que eu possuo vem de Deus. Minha fé está no Deus que está por vir. Amém. Que esse louvor o Senhor tenha falado contigo. E tenha certeza, querido, tenha certeza que Deus nunca vai te abandonar. Tenha certeza disso. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero desde já agradecer o grupo, agradecer os irmãos, tá? Muito obrigado pela presença. É uma bênção, tá? O talento também é ímpar, tá? A unção, que é o mais importante ainda, também está presente, tá? Se sente a presença de Deus, tá? Enriqueceu o nosso programa hoje, nessa noite. Quero deixar aqui um abraço para o nosso evangelista Jordanei, que teve uma semana de dificuldade, o falecimento da sua mãezinha, que hoje já descansa no Senhor, e dizer que nós da igreja estamos contigo, varão, estamos juntos. E vamos continuar nessa caminhada. Que a nossa estrada está aí. E nós temos ainda, Deus ainda conta muito com a gente. Temos muito trabalho pela frente na obra do Senhor. E vou passar aqui para a irmã Juliana, que vai estar ministrando a palavra hoje, com a responsabilidade de estar ministrando aqui, trazendo o recado de Deus para todos nós. Fica ligado, eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de nós nessa noite. Irmã Juliana. Aleluia. Já brincamos aqui bastante durante o intervalo aqui da programação dos louvores. Já fiquei bastante pra lá e pra cá, já bebi bastante água e a garganta parece que ainda tá seca ainda, gente. Nada. Mas aleluia, é uma grande responsabilidade poder estar trazendo para você, ouvinte, a palavra do Senhor, aquilo que Deus quer transmitir para os nossos corações nessa noite. Graças a Deus tem vindo pregadores abençoados aqui na rádio, e que Deus possa estar me capacitando, me usando, porque eu sou apenas serva. Eu estou aqui apenas para o Senhor falar, apenas para Ele me usar para estar falando com você nessa noite. Que você continue ligadinho aí conosco por esses últimos minutos aí que estamos aí junto com você. Nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias aqui em Josué. Aleluia. Uma responsabilidade muito grande. Justo hoje o pastor tinha que vir. Justo hoje. Ah, Jesus. Passou o mês todo fora. Justo hoje, no dia que eu vou pregar, ele vem pra rádio. Ah, Jeová, só misericórdia. Nós vamos estar lendo aqui em Josué, no capítulo 6, a partir do verso 1. Ora Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tendo dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e os seus valentes e valorosos, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o zunido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Rapidamente vamos pular lá para Hebreus, no capítulo 11,
no verso 30, que diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Olha, essa palavra que eu vou estar trazendo para você nessa noite é algo um pouco, digamos assim, novo para mim, porque eu já ouvi falar sobre essa passagem, mas às vezes nós ouvimos falar sobre tantas passagens e paramos para poder estar meditando. E Deus acaba falando conosco de maneiras diferentes. E dentro dessa passagem não foi diferente. Deus falou comigo sobre muitas coisas aqui. E eu destaquei algumas aqui. 3 que nós vamos estar falando um pouco mais à frente. Mas para poder estar começando, eu gostaria de rapidamente falar com você, porque a hora, o relógio ele não se converte. Quando a gente vai falando que a gente vai ver, a hora já passou. Então eu quero ser bem objetiva com você que está me ouvindo nessa noite. Nós estamos falando sobre um povo que tinha acabado de passar por um momento de milagre. No capítulo anterior nós podemos ouvir sobre a travessia no Jordão. E esse mesmo povo que havia passado pelo Jordão é aquele mesmo povo que havia passado por momentos difíceis com Moisés. E eu meditando nessa palavra e lendo isso, e eu vi que Deus ele tem as suas estratégias, as suas formas de trabalhar. Às vezes nós ouvimos, mas meditando nós podemos perceber um pouco mais. Assim que você lê o versículo 1 do capítulo 6, ele já te diz que aquela cidade era rodeada e nada entrava ou nada saía. O número 7 quase sempre representa Deus, ou o total daquilo que ele quer representar, como as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 taças, as 7 pragas. Mas aqui nesse caso nós podemos perceber 7 dias de procissão, 7 sacerdotes levavam 7 trombetas. No 7º dia eles deram 7 voltas. Jericó foi a primeira cidade inimiga que encontraram, um centro muito importante, rico, né? Mas aquele povo queria conquistar um país e já estava difícil de conquistar uma cidade. Você imagine comigo agora um país de poder se conquistar. Era algo que posso dizer que aos nossos olhos praticamente impossível. A conquista da cidade de Jericó foi feita pelo povo de Israel, conduzido por Josué. Ali eu posso dizer que Josué estava numa situação muito difícil. Moisés havia acabado de morrer, mas em minhas palavras aqui dizendo para você, eu posso dizer que era como se Deus estivesse falando para Josué: agora veio Moisés a falecer e agora é com você, Josué. Agora a responsabilidade está conduzindo o povo, de estar à frente, estar liderando, porque o líder deles havia falecido. E agora era com Josué essa grande responsabilidade de estar conduzindo o povo e de poder estar buscando o Senhor. E ali Josué, um homem de Deus, busca o Senhor e o Senhor dá para ele uma estratégia. Não qualquer estratégia, não diz para ele somente rodear a cidade, não somente para ele adorar, não diz qualquer estratégia, mas ele diz uma estratégia ali. Ele diz para Josué: durante tais dias vocês rodearão a terra. E interessante que na segunda-feira, quando nós estávamos na oração, quando eu tive uma oportunidade de estar orando, e eu falei rapidamente em minhas orações ao Senhor sobre essa passagem. Interessante que eu queria destacar com você que o Senhor ele não falou para Josué para que ele mandasse o povo gritar e estar adorando durante todos os dias de volta. Mas ele falou que somente no 7º dia, na 7ª volta, o povo deveria gritar. Mas durante todo esse tempo, eles iriam rodear a cidade, mas iriam se calar. Eles iriam meditar no Senhor. Iriam estar rodeando, mas não podiam gritar. E ali na cidade, o exército que ia contra Jericó era um povo que havia fugido do Egito. Eram clãs e tribos, somente pessoas fugitivas. Praticamente, digamos assim, um exército desorganizado. E já ali o exército de Jericó já era um exército grande, um exército preparado, um exército que estava organizado. Mas mesmo assim, quando o Senhor mandou aquele povo ir, esse povo foi. E Deus explica a sua estratégia no versículo 15 até o versículo 20. E ali meditando um pouco mais nessa palavra, o Senhor também falou comigo sobre a capacitação de Josué. Eu particularmente não tinha ainda parado para perceber sobre isso. Eu reparei muito sobre a estratégia, sobre aquilo que Deus havia mandado o povo fazer.
Mas a responsabilidade que havia na mão de Josué era muito grande. Eu, particularmente, talvez se estivesse no lugar de Josué, eu acho que eu temeria um pouco. Sabe, Moisés foi um líder que deu o exemplo, um líder que, independentemente de quem seja evangélico ou não seja evangélico, já ouviu falar sobre Moisés, que Moisés teve uma autoridade, que Moisés foi um homem usado pelo Senhor. Mas desde aquele momento em que Moisés faleceu, a responsabilidade estava nas mãos de Josué. E falar sobre responsabilidade é uma coisa que eu gosto de estar falando, sim. Eu, particularmente, com os meus 14 anos, Deus usou o pastor Márcio aí, que eu falo até que ele é meio doido, assim, sabe? Ele não bate muito bem das ideias. Porque na minha mão esteve a responsabilidade de estar liderando um grupo jovem. Só que o Senhor, na palavra dele mesmo diz, não são minhas palavras, que ele nos chama, ele nos capacita para aquilo que ele nos chamou. E ali o Senhor ele não foi diferente com Josué. Ele chama Josué, ele capacita Josué. E mediante aquilo tudo, Josué não se sentia preparado. Eu estive ouvindo uma palavra sobre Josué no capítulo 1, até mais ou menos o verso até o 5, e onde um pregador estava falando sobre a travessia e sobre a responsabilidade de Josué. A responsabilidade que o Senhor coloca em nossas mãos, aparentemente ela não consegue ser enxergada às vezes por nós mesmos ou por aqueles que estão nos vendo. Mas Deus ele coloca nas nossas mãos não aquilo que nós nos achamos capazes de fazer, mas aquilo que ele nos capacita para fazer. Eu poderia destacar até mesmo nesse texto onde fala sobre a fé, porque aquele povo deveria ter fé. A fé é muito além daquilo que eu não vejo, eu não estou vendo, mas eu creio que isso vai acontecer. Só que a fé e o agir de Deus na nossa vida também é através daquilo que nós fazemos. Antes mesmo de eu até colocar aqui rapidinho com a caneta, de eu fazer as minhas anotações, o pastor Márcio falou no começo do programa, estava aqui só prestando atenção ali quietinho no meu canto, onde aquilo que é para nós fazermos, o Senhor ele não vai fazer. Assim não foi diferente com o povo lá atrás, quando eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho. O Senhor mandou eles irem. Isso foi uma ação deles, mas a ação divina de abrir o mar vinha do Senhor. E a mesma coisa foi com o povo aqui nessa situação. A atitude de ir, de fazer aquilo que o Senhor tinha mandado, de marchar, de gritar no último momento, de se calar, de fazer aquilo que o Senhor tinha mandado, aquilo era uma ação deles. Mas a ação divina, um milagre, vinha do Senhor. Mas e se aquele povo talvez tivesse recuado e não tivesse obedecido à voz do Senhor? E se aquele povo tivesse desistido? Porque imagino eu, eles dando a primeira volta, dando a segunda. A palavra do Senhor diz que nesses 6 dias eles foram e voltaram. Mas imagino eu no 7º dia eles dando a primeira, dando a segunda, dando a terceira. Talvez na terceira ou na quarta, ou até mesmo antes eles estavam já se sentindo cansados, com sede, afadigados. Mas mesmo assim continuaram caminhando e deram a 4ª volta, deram a 5ª. Mas se eles tivessem desistido, aquela muralha não teria caído. Se eles não fizessem aquilo que o Senhor tinha ordenado para com que eles fizessem e fossem, eles não teriam agido com aquilo que Deus tinha feito ali. Aquele povo era um povo que estava santificado. Na palavra do Senhor, aqui no capítulo 6, diz que aquele povo havia buscado, o Senhor tinha se circuncidado, estava santificado. E quando nós temos comunhão com o Senhor, quando nós buscamos Ele e estamos santificados, o Senhor Ele luta as nossas batalhas. Ele vai à nossa frente, Ele guerreia as nossas guerras. Que a palavra do Senhor diz que a guerra não é nossa, mas ela é do Senhor. Mas quando nós nos santificamos, quando entregamos nas mãos do Senhor, Ele guerreia por nós. Ele vai à nossa frente, Ele nos defende, Ele faz por nós aquilo que nós achamos que talvez seja impossível de acontecer. Eu destaquei com você onde está situado no versículo 5 até o versículo 6 de Josué, no capítulo onde fala sobre a capacitação e sobre a chamada de Josué. Mas aquele povo, ele tinha que, mesmo apesar de eles serem um exército desorganizado, agora era a hora deles se organizarem. O nosso Deus, ele é um Deus que ele não trabalha de qualquer maneira, ele não trabalha de qualquer forma. Às vezes o homem, nós queremos dar o nosso jeitinho, nós queremos fazer da nossa forma, fazer do nosso jeito.
fazer até mesmo atalhos, né? Dizendo assim de uma forma resumida. Já viu aquela porta que diz puxe ou empurre? Então, ela tá lá, mas você tem que fazer um esforcinho pra ela puxar, né? Pra você poder puxar, pra empurrar ou pra ela poder abrir. Tá lá escrito o que você tem que fazer, mas agora você tem que fazer. Aleluia. E Deus, ele dá uma ordem. Ele diz, posso dizer com as minhas palavras aqui, não com as minhas palavras, que Deus, ele diz que as coisas dentro da casa do Senhor, que as coisas para agir da forma correta não são de qualquer maneira, mas são da forma que o Senhor, ele quer. O Senhor não simplesmente mandou eles irem, mas o Senhor falou: organizem-se, trabalhem-se. Eles tinham se santificado, agora era a hora deles se organizarem, para que nesses 6 dias no total, na verdade no total são 13 voltas ao todo, mas nesses 6 dias, uma volta por dia e 7 voltas, os sacerdotes à frente e o povo atrás, porque Deus, ele não opera na bagunça, Deus ele não opera de qualquer maneira, Deus ele não é como a mim e a você, que procura maneiras de agir. Ele age de uma forma no impossível, ele age naquilo que ele aprai. Mas eu também quero destacar com você sobre a hora do silêncio. No versículo 10 fala que aquele povo deveria durante aquele tempo se calar. Nós podemos muitas vezes, e durante trabalhos ou em louvores, nós ouvimos falar sobre o silêncio do Senhor e sobre o nosso próprio silêncio. É difícil se calar e deixar o Senhor agir, porque no silêncio nós não vemos agir, nós não sabemos. Muitas das vezes até mesmo aquilo que queremos, nós perguntamos para o Senhor o que é para nós fazermos. Senhor, o que eu devo fazer, o que eu devo trabalhar. E ficar no silêncio é difícil. Mas se eu tivesse que destacar um pouquinho mais sobre algo nesse texto que eu estou trazendo para você nessa noite, talvez eu destacaria o silêncio. Como eu já falei aqui anteriormente, estava orando e eu falei ao Senhor sobre o silêncio daquele povo. Porque talvez eles poderiam sim, durante todo aquele tempo, eles orarem. Porque o louvor sim, ele tem um poder de quebrar o louvor ao nome do Senhor. Mas o Senhor diz que no momento exato eles deveriam gritar. Essa palavra falou muito ao meu coração. Porque o Senhor, ele já falou comigo em muitos momentos que eu deveria me calar, mas às vezes é difícil a gente se calar. É difícil mediante quando a muralha, ela está de pé mediante as dificuldades, porque a nossa vida é uma luta constante. A gente luta para praticamente tudo, desde quando o momento em que saímos do ventre da nossa mãe, nós lutamos até mesmo para sobreviver, lutamos no nosso dia a dia por batalhas espirituais, por batalhas no nosso dia a dia, no nosso lar, no trabalho, na escola, na faculdade, onde seja. A luta ela é constante. E eles estavam, mais uma vez, diante de uma luta, diante de uma dificuldade, onde eles precisavam de um milagre. Mas mediante a passagem ao mar, mediante a passagem no Jordão, eles não podiam deixar de confiar e crer no Senhor. Ainda assim, eles precisavam exercitar a fé e acreditar no Deus que eles serviam. E eu quero falar para você nessa noite, você que está me ouvindo. Eu não sou uma pregadora internacional, não sou uma pregadora que vai ficar aqui te falando durante horas e horas há quantos anos atrás isso aconteceu, de trazer o significado de todas as palavras nesse capítulo, mas trazer para você aquilo que o Senhor falou ao meu coração, de uma maneira objetiva, de uma maneira até mesmo rápida, mas aquilo que Deus transmite. Talvez Ele já falou com você essa palavra, mas Ele torna a falar novamente sobre esses mesmos objetivos que Ele falou ao meu coração. E assim na nossa vida, às vezes nós nos encontramos como Josué, na frente de uma batalha. E às vezes, como aconteceu, o Moisés faleceu, e agora era com ele. E às vezes nós olhamos assim, e a responsabilidade está conosco. Deus às vezes fala conosco, agora é contigo, adianta. Podemos olhar para um lado, para o outro,
De repente até achamos que a responsabilidade era para outra pessoa, mas se Deus te chamou é porque a responsabilidade é contigo. E não adianta nós voltarmos atrás quando Deus ele coloca algo na nossa mão, porque Ele te garante. Isso foi uma das coisas que mais tocou o meu coração. E quantas vezes durante a nossa vida, no nosso chamado, na nossa caminhada, nós nos achamos incapazes, nos achamos que talvez você louva, você prega, ou independentemente do seu chamado, em algum momento você já falou, isso não é pra mim, né? Como de repente até eu mesma sou suspeita a falar que já falei. Mas se Deus ele chamou, Ele é um Deus que não importa se de repente para o homem você não existe um valor, se de repente para o homem isso seja impossível, se de repente aos seus olhos isso talvez nem seja para você. Mas Ele vai assim, trabalhando aos poucos, em situações de repente pequenas, onde vai aumentando. Ele vai te capacitando. E durante esse tempo você vai até vendo forças que você não tinha. Você vai vendo até mesmo que uma capacidade que você não tinha, mas que Ele vai evoluindo dentro de você. Eu admiro muito a atitude de Josué, de estar nessa responsabilidade e ainda assim não voltar atrás. Porque quantos voltam atrás naquilo que o Senhor mandou? Mas a ordem do Senhor era marchar. A ordem do Senhor era ir, independentemente do tamanho da muralha. Eu digo pra você, qual o tamanho da sua muralha? Qual é o tamanho da sua muralha? De repente seja uma muralha dentro do seu lar, dentro da sua casa, uma dificuldade, ou seja o que for. Mas o segredo é adorar. O segredo é marchar. O segredo é se santificar. O segredo é orar, o segredo é buscar. Porque aquele povo não foi para batalhar de qualquer maneira. A palavra do Senhor no versículo anterior, no capítulo 5, diz que aquele povo ele se santificou. Se você quiser rapidamente abrir a sua Bíblia, o capítulo 5 diz que aquele povo se santificou. E dentro de uma batalha é preciso se santificar, é preciso buscar a face do Senhor. Não vamos para a batalha de qualquer maneira, assim como não subimos de qualquer maneira. O Senhor vai trabalhar da maneira que Ele quer, mas Ele também vai te dizer da forma que você deve trabalhar, da forma que você deve ir para essa batalha. E a melhor maneira é sempre seguir a voz do Senhor. É sempre ouvir e trabalhar de acordo com aquilo que Ele te manda seguir. Tantas e tantas vezes dentro da palavra do Senhor Ele deu uma ordem a alguém. E a Davi, assim como aquele povo também, se eu pudesse destacar uma história que precisava de coragem. Porque coragem é algo que nós precisamos pedir ao Senhor muitas das vezes para que nós não possamos nos acovardar mediante aquilo que o Senhor nos manda fazer. Talvez se Davi não fosse ali e dissesse não, se acovardasse também junto àqueles homens que se acovardaram, aquele gigante não teria caído. Aquele gigante não teria sido derrotado. Se Moisés não tivesse ido também à frente daquele povo e feito o que o Senhor mandou, não tivesse usado a autoridade que o Senhor deu para ele, como eu também já em outra oportunidade falei aqui, aquele mar talvez não teria se abrido. Se Josué também não tivesse com aquele povo na passagem do Jordão, eles não teriam passado pelo Jordão e eles não teriam chegado até a cidade de Jericó. Mas a palavra do Senhor diz que durante aqueles 6 dias, aquele povo marchou uma vez, um a cada dia. E cada dia foi uma batalha. Às vezes a nossa vida é assim, né? Talvez a sua batalha não tenha sido de 7 dias, no caso de 13 voltas, como aquele povo no total foi. Talvez a sua batalha tenha sido 1 mês de batalha, 2 meses, 100 anos, mais talvez. Mas continua fazendo aquilo que o Senhor te mandou. Continua marchando. Se Deus te mandou dar 5 voltas, dá 5. Mas se Deus te mandou dar mais 7 voltas, dá mais de 7. Faça aquilo que o Senhor te ordenou fazer, aquilo que o Senhor te mandou. A palavra do Senhor diz que no final, quando aquele povo acabou de marchar, quando aquele povo, no 7º dia, deu as 7 voltas, e aquele povo ali deu grito, e a muralha havia sido derrubada, aquele povo entra em Jericó, conquista aquela cidade, conquista aquilo que o Senhor já havia falado que era deles. E ali eles entram e destroem os deuses, porque ali era uma cidade
que estava servindo a outros deuses, a deuses pagãos. E ali diz que eles entram, destroem, queimam os deuses idólatras, queimam tudo aquilo, porque Deus ele não habita no meio do pecado. Deus ele não habita no meio de coisas erradas. E ali aquele povo entra e transforma aquele lugar num lugar novo. E mais uma vez, Deus ele mostra na sua palavra que ele cumpre com aquilo que ele promete para o seu povo. Ele havia prometido, ele havia dado uma ordenância. E aquele povo só precisava seguir. E seguindo essa ordenância, se calando no momento certo, gritando no momento certo, obedecendo a voz do seu Deus, se santificando, orando e buscando a face do Senhor, sempre crendo, tendo fé, que foi o resultado disso, eles tiveram a vitória. Eles obteram a sua vitória e foram mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa foi a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Essa foi a palavra a qual o Senhor ele meditou comigo nessa noite. Particularmente todas as vezes que eu venho pregar ou venho ter uma saudação, ou seja, a oportunidade que for, eu sempre fico muito nervosa. Mas Deus ele fala que aquilo que ele fala conosco nós devemos compartilhar. E se Deus ele falou comigo, com certeza ele falou com você também, aí na sua casa. Mas de repente você deve estar pensando, mas falar às vezes é fácil, difícil é viver, né? Porque muitas vezes quando nós ouvimos uma palavra, ou ouvimos um conselho, ou seja o que for, tantas vezes nós ouvimos quando vamos dar um conselho, mas falar é fácil. Você está falando porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Mas cada um tem as suas lutas diárias. Cada um tem os seus leões, cada um tem as suas batalhas, cada um tem as suas dificuldades no seu dia a dia. E aquilo que Deus falou comigo, eu vou colocar no meu coração e eu vou praticar. E assim como eu falo para você também, pratique aquilo que o Senhor te falou nessa noite. Não foi a irmã Juliana que estava aqui falando, mas foi o Senhor falando ao seu coração. Talvez transmitindo para você aquilo que você deve fazer. Ou talvez aquilo que você precisa falar para alguém. De repente tem alguém que esteja passando por alguma situação a qual você vai precisar aconselhar, você vai precisar falar. E Deus vai precisar te usar para essa pessoa. E você vai guardar essa palavra no seu coração. Você vai praticar e você vai falar para essa pessoa aquilo que ela precisa. Compartilhe com essa pessoa aquilo que Deus falou no seu coração. E mais uma vez, eu deixo essa palavra no seu coração. Espero que Deus tenha tocado o seu coração nessa noite. Tenha falado com você aquilo que Ele falou no meu coração. Medite nessa palavra, se Deus tocar no seu coração. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus falou com você nessa noite. A batalha, ela vem. A luta, ela vem. Agora Deus te dá a orientação. Faça desse jeito, que desse jeito você vai sair vitorioso. Mas como se obedece, como se escuta a voz de Deus, permitindo que Ele faça parte da sua vida, da sua vida. Eu espero que essa palavra penetre no fundo do seu coração e você venha a meditar nisso. Como diz a palavra aqui, com muita propriedade a irmã Juliana disse aqui, né, que essa revelação que Deus deu para ela, que a batalha, você batalha calado. Você não canta a vitória antes do tempo, você canta a vitória no tempo certo. Porque no tempo certo, agora você vai cantar o hino da vitória. Estamos chegando mas ao final do trabalho. Eu queria, antes de encerrarmos, pedir ao nosso pastor Márcio que faça oração pelas pessoas que nos ligaram, pelos irmãos que telefonaram para cá, que pediram oração, né? E daqui a pouco nós voltamos, vamos ouvir mais um louvor. Nós temos um pouquinho de tempo. Eu queria pedir ao pastor Márcio que fizesse uma oração
por esses irmãos que nos telefonaram, que fizeram contato com a gente hoje, em nome de Jesus. Amém, né, irmãos? Glória a Jesus. A palavra abençoada que nós ouvimos nesta noite, de uma jovem de apenas 16 anos, que Deus tem usado muito, o Espírito Santo de Deus tem usado muito. Eu meditando nesta palavra aqui dentro do estúdio, há momentos na nossa vida que nós temos que nos calar para que Deus possa agir. E há momentos na nossa vida também que nós precisamos clamar, né? Soltar a voz. Mas o interessante disso tudo, que em todo tempo nós temos que estar caminhando, como o povo de Deus caminhava. Eles estavam caminhando e se calaram e caminhando na mesma caminhada ali, no momento certo eles gritaram. Então você que nos ouviu nesta noite, caminhe, não pare, não olhe para trás, continue andando, porque no momento certo Deus, Ele traz a nossa vitória. Eu quero finalizar esse trabalho aqui nesta noite, agradecer a presença aí dos jovens que estiveram aqui no projeto Seu CD, né? O título é Ungido do Senhor, né? O cantor Maurício Zambiati, é isso, né? Cantora Chiles Herdade, e no violão com muita propriedade, né? Muita qualidade essa palavra, nosso jovem Magno de Souza, né? Então nós vamos dar o telefone deles aí para que vocês queiram que eles estejam na sua igreja aí. É o 96706-3726, 96706-3726 ou 3087-4825, 3087-4825. Esses jovens, eles servem a Deus ali na Assembleia de Deus, vivendo em Cristo, cujo pastor é o pastor Alcir Oliveira e a missionária Márcia, né? Ao qual eu mando um forte abraço aos nossos irmãos. Nós vamos estar entrando em oração. Você que não conseguiu ligar para nós, né? Nós estaremos orando por você também. E queremos orar também pela diaconisa, né? Que congrega ali na casa de oração, a diaconisa Natália. Sua igreja é ali em Mesquita, né? Ela pede oração pela sua saúde, né? Também pela Ângela e família, né? Saúde também. A nossa irmã Rose também com um problema de pressão. Irmã Rose, daqui a pouco, ao chegar em casa, estarei ligando para a senhora, tá bom? Está também com problema de saúde. Seu esposo Antônio, seu filho Tiago. E o nosso irmão ali de Anchieta, o nosso irmão Márcio, né? Meu xará, pede oração pela sua vida. Vamos estar orando a Deus agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, Deus, quero agradecer, Deus, por estas 2 horas que estivemos aqui, Deus, pregando a Tua palavra, ó Deus, atendendo, Deus, telefone, anotando os nomes, ó Deus, para pedido de oração, ó Deus, ouvindo o Teu louvor, Senhor, louvores ungidos, Deus, Pai amado, que colocamos, ó Deus amado, Pai querido, ó Deus amado, Senhor, quero te pedir, Deus, que o Senhor visite, Deus, a nossa irmã, ó Deus, Natália, a nossa irmã Ângela, a nossa irmã Rose, toda a sua família, nosso irmão Márcio, ó Deus, só o Senhor conhece a necessidade de cada um, e ter aqueles que não conseguiram, Deus, ligar para nós, Pai. Ó Deus, Tu és o Deus que contempla a vida de cada ser, Deus, desta terra. Senhor Jesus amado, Pai querido, Deus, toma as necessidades, os anseios, as preocupações, as tribulações, ó Deus. Tantas pessoas, Deus, que buscam a libertação de um esposo, de uma esposa. Tantas pessoas, Deus, que buscam a transformação na vida dos seus filhos. Tantos filhos que pedem, Deus, mudança na vida dos seus pais. Tantas pessoas que pedem, Senhor, ó Deus amado, ó Pai querido, Senhor da glória, por, meu Deus, transformação dentro do lar, Senhor. Deus, abre porta de emprego, abre porta, meu Senhor da glória,
ó Deus amado, assina a carteira de trabalho. Deus, essa pessoa que espera, Deus, por tantos anos, por tanto tempo, ó Deus, ganhar essa causa na justiça. Deus, entra, Deus, se manifesta como juiz supremo, Deus, na vida desta pessoa. Senhor da glória, Pai querido, toma os pastores, ó Deus, toma os ministérios, Senhor. Toma este que busca, Senhor, um lugar ao sol. Ó Deus amado, ó Pai querido, Deus da glória, toma esta rádio, toma cada programação, Senhor, cada pregação que é feita aqui, Deus, nesta rádio. Toma cada ouvinte, Deus, Senhor, aonde a nossa voz possa alcançar, Senhor da glória. Meu Deus amado, Pai querido, abençoa, meu Senhor Deus. Toma a vida do diácono Alex, Senhor, do jovem Fábio, da Juliana, tua filha, Senhor. Toma a igreja Assembleia de Deus, terra de refúgio. Toma as lideranças, os departamentos, culto. Senhor, toma, Deus Pai amado, dia 9 agora estará, Senhor, Deus, acontecendo o chá das irmãs, Senhor. Ó Deus, Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa abençoar esta programação. Deus, quero entregar, Deus, Pai amado, o trabalho de missões que estaremos realizando no mês de outubro, Deus. Toma a irmã Tânia que está na frente dessa obra. Deus, fortalece a tua serva. Honra a fé da tua serva. Deus, o que tua serva tem feito, Pai. Que o nosso propósito é alcançar vidas, ajudar vidas. Aquelas vidas que necessitam, Deus. Não somente da tua palavra, de uma salvação e de transformação, ó Deus, mas que possa também receber um pouco de ajuda, de um alimento, de uma roupa, essas crianças que precisam de brinquedo. Ó Deus, envia os recursos, Deus. Ó Deus, para a terra de refúgio, para que possa estar repassando, Senhor da glória, essas vidas carentes que precisa, Deus, de um pouco de felicidade e alegria. Deus, eu quero te agradecer por mais uma programação que nós entregamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos mais ao final de mais um programa. Continue ligado na Rádio Resgatando Vida 92.1. Semana que vem nós estamos de volta. A paz do Senhor. Fiquem na paz, povo de Deus. Amém. Até quarta. Resgatando vidas. É maravilhoso adorar. Resgatando vidas 92,1. Sei que é tão gostoso louvar quando tudo está bem. Eu jamais vou A Igreja Ministério Fé e Esperança, na pessoa do seu pastor presidente Roberto Blanco, convida a amada igreja e a todos os amados ouvintes para o grande encontro dos 300 mulheres valentes, também homens valentes, dia 2 de agosto, às 9 da manhã. A sua presença é muito importante, com os cantores Francisco Bezerra. Não vou deixar que nada venha impedir. Claudinho Maciel. Sem luta não há vitória. E André Lunas. Jerusalém. Você não pode perder esse grande encontro, dia 2 de agosto, às 9 da manhã. O Rio de Janeiro nunca mais será o mesmo. Vai acontecer, tem que acontecer. Campanha de 21 dias de Daniel, sempre às quintas-feiras, do dia 3 de julho a 28 de novembro, às 19 horas. Participação: Pastor Clésio de Araújo, Pastor Odilton Ângelo, Missionária Camila Barros, Pastor Eduardo Gonçalves, Pastor Humberto Barbosa, Pastor Bauer do Nascimento, Pastora Raquel Dias e muito mais. Louvor com Josiane. Abra os meus olhos. Martinha, Reprepré de Jeová e outros. A Assembleia de Deus Ministério Rema, Rua Braulio 115, Santo Elias Mesquita, próxima estação de trem de Juscelino. A campanha que vai mudar a sua vida. Um milagre, meu irmão, na tua
tua vida hoje é inevitável. Viver milagre. Toda sexta-feira, o programa Fé Sem Limite é na voz da pastora Rose Santos, aqui na 92.